para cada um de vocês. Esteja presente conosco e convide outras pessoas também, compartilhe para que você seja um instrumento de bênção na vida das pessoas, seja um missionário nesses dias que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão em casa. Compartilhe os áudios, os vídeos, compartilhe os convites para que mais e mais pessoas se juntem conosco e sejam abençoadas, não pelo pastor Lincoln, mas pela palavra. É o Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. Amém? Que Deus abençoe então você em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma porção da palavra do Senhor nesta hora com você, e o texto está baseado em Isaías, capítulo de número 40, versos 1 e 2. Isaías, capítulo de número 40, versos 1 e 2. Profeta Isaías, capítulo de número 40, versos 1 e 2 apenas. Nós leremos apenas esses dois versículos e seremos assim, com certeza, poderosamente abençoados pelo Senhor. O Senhor é o Deus que fala ao nosso coração. O Senhor é o Deus que ministra a nós. O Senhor é o Deus que tem todo o poder e Ele tem um prazer tremendo em abençoar a sua vida através da palavra dEle. Então, o nosso boa noite, o nosso bem-vindo a cada um dos queridos que estão conosco nesta hora, que você de uma forma muito particular seja abençoado poderosamente em nome de Jesus, você e a sua família. Vamos então ler Isaías capítulo de número 40, versos 1 e 2. Isaías 40, 1 e 2. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isaías capítulo 40, versos 1 e verso 2. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala ao nosso coração poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto ele é um texto muito denso. O capítulo 40 de Isaías é um texto que fala a respeito do que o Senhor é. Fala a respeito do plano maravilhoso de Deus para nós também. Fala a respeito do que o povo vivia, sendo um povo tremendamente afligido pela Babilônia. O contexto do capítulo 40 ao capítulo 66 de Isaías, ele descreve Jerusalém completamente em ruínas, descreve o povo afligido pelo poder dominante da época que era o Império Babilônio. Nós vemos Isaías pregando ao povo, ao reino de Judá, pregando a esses moradores de Jerusalém, pregando a essas pessoas que estavam completamente despossuídas de qualquer expectativa, de qualquer esperança, de qualquer sentimento de paz, de qualquer sentimento de alegria. Olhando para frente, via apenas a destruição, via apenas o terror, via apenas a perda. Não havia nada de positivo nas suas vidas, não havia nada de positivo ao olharem para a vida, não havia nada de positivo ao olharem para aquilo que estava acontecendo à sua volta. O contexto de Isaías é um contexto terrível. O contexto de Isaías era um contexto de morte. O contexto de Isaías era um contexto de guerra, era um contexto de falta de certezas, era um contexto de falta de alegria, de falta de paz, de falta de conforto, de falta de consolo, de ausência de uma palavra que trouxesse esperança, renovo, vida, e uma vida que valia a pena para aquelas pessoas que viviam tão cheias de dificuldades, de problemas, no centro, no olho de um furacão terrível da crise, da morte e da perda. No mundo de tantos problemas, nós precisamos de conforto também. No mundo que nós vivemos, a palavra do Senhor vem em direção à nossa vida, trazendo direção, norte e conforto. Deus é o Deus que tem na sua palavra uma palavra de expectativa para nós.
de consolo para nós, de conforto para nós, porque Deus, ele sabe que o nosso coração, ele se aperta, ele se apequena, ele fica doído e condoído diante de tudo que está acontecendo na nossa vida. Ânimo, conforto, consolo, é uma sensação completa de bem-estar que nós precisamos. É o sentimento que a palavra nos dá de ânimo, de alívio, onde aquela sensação terrível que nós sentimos diante da crise, da perda e do problema, que há uma corda no nosso pescoço nos apertando, essa é a sensação do desânimo, essa é a sensação da falta de expectativa, essa é a sensação da ansiedade que toma conta da nossa vida, com a grande pergunta que nós não temos resposta, que é a pergunta: o que será? O que acontecerá? O que o futuro nos revela? Como será o amanhã? O que o amanhã nos trará? Nós não temos, absolutamente não temos respostas para essas questões. Nós não sabemos o que o amanhã nos trará, mas nós sabemos que quando o amanhã chegar, o Senhor estará lá. Por isso, a palavra de Isaías no capítulo 40 até o capítulo 66 é uma palavra de esperança, é a palavra dada ao povo dizendo: Deus é o Deus que consola vocês, Deus é o Deus que conforta vocês, Deus é o Deus que traz ânimo para uma alma desanimada, Deus é o Deus que traz vida àquele que não sente-se mais vivo dentro do seu coração, é a expectativa daquele que acha que não há mais nada a viver, a passar ou a acontecer de bom e positivo na sua vida. Por isso, quando lemos Isaías capítulo 40, versos 1 e versos 2, nós vemos exatamente a respeito do conforto e do consolo que Deus nos dá. E nós vemos algumas marcas, algumas características sempre presentes no livro de Isaías a respeito dessa paz, desse conforto, dessa direção, desse ânimo renovado e redobrado que o Senhor tem para mim e para você. O conforto que o Senhor traz a nós, o consolo que Deus traz para nós, ele é abundante. Deus não é mesquinho em nos abençoar. Deus não é mesquinho em promover o conforto a nós. Deus, ele sabe o quanto nós precisamos de conforto na nossa vida. Conforto pelas perdas, conforto pelas nossas incertezas, conforto pelas nossas precariedades, pelas nossas limitações. Mas o conforto e o consolo de Deus também é eterno. Ele é abundante, mas é eterno, porque Deus é eterno. E o seu consolo nos é colocado momento a momento por um Deus que é eterno, como eterno é o amor dele derramado por nossa vida. Por isso, quando nós nos entregamos ao Senhor e dizemos: Deus, controla a minha vida, juntamente com a bênção do controle de Deus sobre nós, nos abençoando e cuidando de nós, ele derrama sobre a nossa vida esse consolo abundante, eterno, dado àqueles que se sentem amargurados, perseguidos, aqueles que se sentem sem expectativa, sem vida, mas é transmitido àqueles que se entregam, ele é demonstrado àqueles que se colocam na presença do Senhor dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que reconhecem suas falhas, consagram ao Senhor dizendo: Deus, eu errei, tem misericórdia de mim. Então reconhece o seu pecado, reconhece a sua falha, coloca diante do Senhor os seus problemas e pecados, se arrepende deles e muda. Essas pessoas são o alvo da misericórdia, da graça, do conforto e do consolo do Senhor. Então, olhando para esse texto de Isaías 40, versos 1 e 2 que você tem aí diante da sua Bíblia, nós queremos meditar então sobre o Deus que nos consola, sobre o Deus que nos dá conforto. E a primeira marca, a primeira característica desse Deus que nos conforta é o Deus que nos conforta usando a sua palavra. Deus me conforta, Deus me consola usando a sua boa e suficiente palavra. Veja aí o que diz o verso 1, no início: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso
Deus, consolem o Senhor. A palavra de Deus deve ser o nosso prazer. A palavra do Senhor é o nosso prazer para que o sofrimento não nos destrua. É na palavra do Senhor que nós temos toda a paz que nós precisamos. É na palavra do Senhor que nós temos toda a direção que nós precisamos. É na palavra do Senhor que nós temos toda a luz para os nossos caminhos. Por isso, o Salmo de número 119, verso 92, nos afirma assim: se não fosse ou não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. A palavra do Senhor, ela traz alento, ela traz cura, ela traz paz dentro dos nossos sofrimentos, dentro das nossas angústias. O salmista, ele não nega a sua situação e os seus momentos de angústia. O salmista, em nenhum momento ele diz: porque eu amo a Deus, nenhum problema me acontece. Porque eu amo a Deus, nenhuma perturbação vem sobre mim. Porque eu amo o Senhor, eu estou Porque eu amo o Senhor, eu estou sempre de bem com a vida e nenhum mal me acontece. Porque eu amo o Senhor, eu não sinto o impacto das dores, das crises, dos problemas, das angústias da vida, dos temores, dos terrores e das dúvidas. O Senhor é o Deus que fala comigo de uma forma particular, íntima. Deus fala conosco de uma forma que a gente entende. Por isso, o verso de número 1 diz: console o meu povo, diz o Senhor. Mas como é que eu vou consolar o povo de Deus? Como é que eu vou trazer ânimo para dentro de um coração atribulado, um coração enfraquecido, um coração temeroso, um coração ansioso? Através da palavra de Deus. Deus é o Deus que me conforta através da sua palavra. E a palavra do Senhor é recheada de versículos que mostram que Deus é o Deus que cura, que Deus é o Deus que sara, que Deus é o Deus que fala conosco, que Deus é o Deus que de uma forma particular manifesta o seu poder a cada um de nós. O próprio Senhor Jesus, num dos seus últimos encontros com os seus discípulos, em uma de suas últimas palavras, ele diz: eu jamais vos desampararei, eu jamais me esquecerei de vocês, eu jamais me apartarei de vocês. Por isso, Deus me conforta, Deus me consola primeiramente usando a sua palavra. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor tem esse poder de trazer ânimo, alegria, paz, trazer equilíbrio, trazer de volta a motivação e fazer com que eu tenha a capacidade de olhar para frente e ver que lá na frente o Senhor está cuidando de mim. Mas quando nós continuamos no texto, o versículo 1 ainda, o versículo 1 ainda mostra que o Deus que nos conforta, Ele nos conforta pela maneira como Ele nos trata. Deus nos consola com o seu tratamento. Veja, consolai o meu povo. O meu povo, o povo de Israel tinha se afastado do Senhor. O povo de Israel não era o povo mais fiel ao Senhor. O povo de Israel não era o povo mais zeloso que Deus tinha. O povo de Israel não era o povo mais centrado na palavra. O povo de Israel se esquecia de Deus, se esquecia da sua palavra, se esquecia dos compromissos que tinha com o Senhor, mas em nenhum momento Deus se esqueceu desse povo. Em nenhum momento Deus ele se apartou desse povo, mas em todos os momentos Deus diz: o meu povo. Mesmo aquele povo em muitos momentos tendo agido mal, mesmo aquele povo em muitos momentos tendo se apartado do Senhor, ido não só num sentido de esquecimento, mas de afastamento completo da palavra do Senhor, Deus nunca deixou de dizer que aquele povo era o seu povo. O povo agiu mal, o povo agiu errado, o povo não teve em Deus a exclusividade da sua piedade, do seu amor, do seu cuidado, mas esse povo não foi excluído do coração de Deus. Isso é extremamente importante para mim e para você. Eu e você temos momentos na nossa vida que nós nos esquecemos completamente de Deus.
Nós vivemos por nós e nós achamos que temos a capacidade, a inteligência, a espiritualidade, a experiência, todas as possibilidades de entrarmos e sairmos de algum problema. Nós às vezes achamos que com a nossa capacidade nós conseguiremos transformar a nossa família, cuidar da nossa família, trazer os nossos filhos, a nossa esposa ou nosso marido para perto do Senhor. E nós temos percebido que o Senhor, Ele nos permite e nos deixa viver dessa forma para nos mostrar que não. O Senhor é o Deus que é o nosso Deus e nos convida a compartilhar com Ele dessa vida com qualidade, vida com abundância. Mesmo quando o povo diz, não, eu não seguirei o Senhor, eu não obedecerei ao Senhor, não dependerei de Deus, o Senhor não nos exclui, Ele continua, eu e você continuamos sendo o povo de Deus, povo exclusivo, como Pedro vai falar muito lá no futuro, na sua primeira carta, ele diz, nós somos o povo, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, um povo que Deus ama, que marcou com o seu selo, com a vida, com a morte e com a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus, para que nós continuássemos pertencentes a Deus. Se Deus não nos abençoasse e se Deus não cuidasse de nós, se Deus não fosse sempre fiel ao nosso coração, nós teríamos perecido há muito tempo. Para Deus não há descartáveis, para Deus não há sequer filhos prediletos. Nós criamos às vezes uma imagem que a Bíblia não criou sobre Deus. Nós falamos ou cremos que Deus é alguém que a Bíblia diz que é uma pessoa, que é alguém completamente diferente. A Bíblia nos mostra que para Deus, para o Senhor, não há filhos descartáveis, inúteis, imprestáveis. Deus, Ele não nos usa e nos descarta. Deus não faz isso conosco, mas Deus, Ele nos conforta pela maneira como Ele nos trata. E Deus trata você como seu povo, como seus amados, como seus queridos, como a menina dos seus olhos, em quem Deus tem todo o prazer, toda a alegria, com ciúmes, Ele cuida de você e cuidará sempre em nome de Jesus. Mas o Deus que nós amamos é um Deus que nos conforta, é um Deus que nos consola. E no início do versículo 2, ele mostra na sua palavra que o Deus que nos conforta, Ele nos conforta nos encorajando. Essa é uma das maneiras como Deus, Ele trata da nossa vida. Deus trata da nossa vida nos encorajando, enchendo o nosso coração de coragem e de ânimo. E coragem não é não ter medo. Coragem é quando você consegue governar, quando você consegue dominar, quando você consegue parar, refletir, respirar, analisar e vencer o seu medo. Vence o medo não porque você não o teme. Vence o medo não porque você é alguém imune ao medo, que você é a pessoa mais corajosa do mundo e que não teme o futuro e que não tem problema nenhum. Isso não é coragem. Coragem não é a falta do medo. Coragem é o equilíbrio diante do medo. O medo, ele está diante de nós. A crise está diante de nós. O problema está diante de nós. Mas nós não temeremos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, quando a palavra diz que Deus é o Deus que nos conforta porque Ele nos encoraja, o início do versículo de número 2 de Isaías capítulo 40 fala assim: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, grite com a cidade, grite com as pessoas, para que elas voltem a crer, para que elas voltem a acreditar, para que elas não duvidem mais, para que elas não sejam mais incrédulas, para que elas não tenham outro caminho, ou não tenham a motivação de buscar outros caminhos, porque não há. Mas fale ao coração de Jerusalém, brade-lhes que já é fim do tempo da sua milícia, da sua luta, da sua guerra, dos seus problemas. Encoraje a Jerusalém. É no sentido literal de falar ao coração.
Não é a razão apenas, mas é a nossa alma. É trazer coragem, ânimo a você, para você encarar os desafios e, encarando os desafios, encará-los em nome do Senhor. É o que Davi ele fez quando ele encara o gigante Golias. E quando ele encara o gigante Golias, é claro, o texto bíblico nos diz que Golias era tremendamente mais poderoso, mais forte, mais preparado, armado. Davi nem armas tinha, não tinha nem tamanho para desafiar o gigante Golias. Mas como é que Davi ele encara o desafiante Golias? Ele diz: você gigante, você Golias, você vem contra mim. Você vem contra mim armado, você vem contra mim todo preparado, você vem contra mim cheio da sua arrogância, você vem contra mim cheio da sua experiência, você vem contra mim em nome do seu exército. Eu, Davi, vou contra você em nome do Deus dos exércitos. E é em nome do Deus dos exércitos que ele se preenche da coragem que o Senhor concede a Davi. É essa mesma coragem diante do inimigo, diante do problema, diante da crise, diante da pobreza, diante da doença, que Deus convida a mim e a você a viver. O verso 2 então de Isaías 40, ele nos mostra que Deus é o Deus que nos consola quando ele nos encoraja, quando ele nos enche de coragem, dizendo: vamos lá, se levante, tome outra postura, se levante, tome outra maneira de viver, olhe para um outro lado e veja que do outro lado Deus está sentado ao teu lado, te abençoando, cuidando de você e sendo o provedor daquilo que você precisa. Deus não é derrotista, Deus ele não é um fracassado, Deus não é pequeno, Deus não é medíocre. Deus é o Criador dos céus e da terra, e sendo tão grande, Ele compartilha com você a glória, o poder que é dele. Ele faz isso por você. É por isso que o Senhor nos fortalece. É por isso que Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Ele sabe que nós tememos, porque Ele sabe que nós fraquejamos, porque Ele sabe que nós traímos, porque Ele sabe que nós mentimos, porque Ele sabe que em nós, não temos a capacidade de continuarmos vivendo aos pés e debaixo da dependência do Senhor. Por isso Deus ele é o Deus que nos abençoa, por isso Deus é o Deus que nos encoraja, por isso é o Deus que enche o nosso coração de vitória, mesmo quando as pessoas dizem morte, derrota, quando as pessoas dizem que não há esperança, quando não há expectativa, quando não há saída. Não há mesmo. Porque a nossa saída, a nossa vitória, a nossa expectativa não está na voz das pessoas. A minha vitória e a sua está no Senhor. A minha glória é ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Por isso, quando as pessoas dizem não há mais chance, não há mais vitória para você, não há como a sua família ser mudada, não há mais expectativa para você, sabe? As pessoas estão certas, porque as pessoas elas falam de algo que elas não conhecem. Como elas põem a sua certeza, a sua paz, o seu equilíbrio, o seu consolo, o seu conforto, a sua vida na presença delas mesmas e confiam apenas nelas, elas estão certas. Não há esperança em nós, não há vitória em nós, não há glória em nós, não há salvação em nós, apenas no Senhor, o Deus de toda graça, de toda misericórdia. Por isso, quando as pessoas olharem para você e disserem assim: você é alguém que tem muita esperança, você é alguém que tem muita expectativa, você é alguém que tem uma fé que eu não entendo, você eu acho que não tem lido os jornais, você não sabe o tamanho do problema da minha família, você não sabe quem meus pais são, você não sabe quem meus filhos são, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem Deus é. E é por isso que o Senhor me convida e convida você a recebermos o conforto e o consolo que vem dele, porque é ele que me encoraja.
ao olhar para as pessoas, ao olhar para aqueles que me cercam, não há esperança no nosso ser humano, não há esperança em nós. A palavra do Senhor diz que sai-nos o fôlego e nós simplesmente perecemos. Nós simplesmente, ao olharmos para nós, não há nada de glória e de glorioso em nós. Somos pó e cinza. Por isso é verdade, não há esperança em nós. Mas a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Eu olho para os montes, eu pergunto para mim, pergunto para minha alma, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Esse mesmo Deus, tão glorioso, poderoso, esse Deus que é o Deus sobre todos os deuses, o Deus assentado no alto e sublime trono, é o Deus que fala a mim e a você nesta hora, que Deus é o Deus que nos encoraja. Deus é o Deus que age, Deus é o Deus que cria, que faz, que levanta, que guerreia, que destrói, que vence. Deus é o Deus que age em mim, age em você, age apesar de toda a nossa limitação, porque Ele nos consola quando Ele nos encoraja. Mas o verso 2, ainda na parte final, diz que é o Deus de todo conforto. Ele é o Deus de conforto e nos conforta com o seu perdão. Veja o que diz na parte final do versículo 2. Que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus não é um senhor de escravos. Deus não é um feitor. Deus não é um Deus que nunca se vê farto de ver o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa dor, aquilo que nos algema, aquilo que nos amarra. Deus não é um senhor de escravos que nunca está saciado pela dor, pelo sofrimento, pelo trabalho dos seus escravos. Pelo contrário, o texto diz que Deus nos ama com amor eterno e por isso, apesar de todos os nossos pecados, apesar de todas as nossas falhas, apesar de toda a nossa fé tão pequena, tão duvidosa em muitos momentos, Deus é o Deus que nos chama de seu povo. E Deus não só nos chama de seu povo, mas Deus nos quer ver felizes, prósperos, abençoados, livres. Deus nos quer ver perdoados. Esse Deus é o Deus que nos convida a recebermos o seu tratamento, o seu consolo e o seu conforto. O Salmo 32, o Salmo 51 são dois textos bíblicos profundos que mostram o Deus que nos dá novas chances, que nos faz recomeçar e nos dá condições para recomeçar. Tanto o Salmo 32 quanto o Salmo 51 são salmos gêmeos, são salmos de Davi. Quando ele é arrependido na presença do Senhor, ele confessa o seu pecado, ele se arrepende do seu pecado e ele decide ter uma nova vida na presença do Senhor, porque ele entende que ele peca contra o Senhor. E ele diz: Deus, eu me arrependo, eu pequei contra ti somente, não é culpa de ninguém, é culpa minha. Mas Deus, ao olhar para o nosso coração, o Senhor diz que a hora da dor, a hora da punição já foram suficientes. Deus, ele nos caminha e nos faz caminhar, nos leva para caminhos onde nós entendemos a nossa limitação, o nosso pecado, mas caminhos que nos levam a ver e a perceber o amor extraordinário, sobrenatural, poderoso, restaurador e curador do Senhor. Deus é o Deus que nos aponta o erro, Deus é o Deus que nos aponta os nossos pecados, mas igualmente, ao nos apontar os nossos pecados, nos aponta o caminho da salvação, nos aponta o caminho do perdão, nos aponta o caminho da restauração, nos aponta o caminho do recomeçar, nos aponta o caminho de nós nos levantarmos e nos dirigirmos novamente na presença do Senhor. Isaías capítulo 55, versos 1, Isaías 55, verso 1, é um texto que eu gosto bastante, porque ele fala exatamente desse Deus que de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, fala a nós e ministra ao nosso coração, dizendo exatamente assim:
Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, alegria, sustento, proteção, cuidado, alento, restauração. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz? Versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o vosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. É esse Deus que nos consola mostrando que sim, há maneiras, há modos de nós começarmos a nossa vida de novo, uma vida que tem sentido, uma vida que tem propósito, uma vida que vale a pena, uma vida sem os fardos dos nossos erros, das nossas decisões falhas, pequenas e tolas, das nossas decisões que só nos fizeram mal e tiveram consequências terríveis, consequências que roubaram a nossa alegria, consequências que fizeram com que a nossa alma se apequenasse e fizeram com que o nosso coração ele se transformasse e ficasse duro na presença do Senhor. Há perdão para nós, há restauração para nós, há um novo e vivo caminho a ser trilhado. Por isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos ser justificados em Cristo diante do Senhor, para que nós assim pudéssemos ser consolados e consolados para todo sempre. É esse o caminho da cura, é esse o caminho da construção de Deus em nossa vida. É esse Deus que ama você, é esse Deus que tem um hoje glorioso e uma eternidade jubilosa para você e para todos os seus. É esse Deus que manifesta perdão e graça ao vosso coração. Por isso, em nome de Jesus, consolai o meu povo. Tenha uma palavra de graça, uma palavra de bênção, porque Deus já consolou você através do perdão que Ele derramou sobre a sua vida, através da coragem que Ele derramou no seu coração, através do Deus que trata você e trata você como filho amado, filho querido, que mostra através da palavra que Ele é o Deus que jamais se esquecerá de você. Deus é o Deus que te ama, Deus é o Deus que te quer bem, Deus é o Deus que tem um plano glorioso, maravilhoso, poderoso e cheio de conforto e consolo. Deus não te fez para sofrer, Deus não te fez para te consumir e para te destruir. Deus fez para que você fosse objeto do amor, do cuidado, do perdão e da restauração que temos em Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família poderosamente no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida na presença desse Deus eterno, esse Deus que fala conosco, esse Deus que ministra perdão e graça sobre cada um de nós. Pai amado, glorioso Senhor, obrigado, Pai, por esse momento tão especial na Tua presença. E eu peço que o Senhor continue abençoando os meus irmãos, abençoando, ó Deus, todos aqueles que ouvirão a Tua palavra, abençoando a Tua igreja, abençoando assim, ó Deus, particularmente cada um de nós. Abençoe também, ó Deus, de forma muito especial, pedimos nesta hora, aqueles homens e mulheres que estão neste momento trabalhando, seja na área de saúde, seja na limpeza, seja, ó Deus, na segurança, seja nas administrações. Colocamos, ó Deus, os governantes da nossa nação nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor, por misericórdia e graça, use cada um desses homens e mulheres para o bem do Teu povo, ó Deus, por amor do Teu povo. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe a todos. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes nós duvidamos que nós fôssemos amados pelo Senhor. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes não permitimos que a Tua palavra nos motivasse, nos encorajasse. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor não nos descarta, mas com amor eterno o Senhor nos ama e nos atraiu para Ti. Ó Deus, obrigado pelo Teu povo mais uma vez. Derrama sobre cada família a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria e o Teu conforto, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que vocês sejam dia após dia amparados, protegidos e confortados pelo Senhor. Que Deus abençoe você no nome santo e poderoso do Senhor.